boa tarde. Está no ar o programa Trabalhador em Foco. Eu sou Rosane Botelho e hoje eu vou conversar com a Jo Portilho. É super chique ela, que é doutorada em Serviço Social, mestre em Políticas Trabalhistas e Globalização e dirigente da Contraf-CUT. Pois é, a gente vai conversar muito aqui sobre o movimento sindical. Lembrando, claro, já que eu mencionei a palavra, esse programa é produzido pela união, de 14 sindicatos aqui de Petrópolis, que fazem parte do movimento sindical de Petrópolis. Mas, enquanto a gente vai se preparar aqui, a gente tem 30 segundinhos, daqui a pouquinho a gente está de volta para bater esse papinho aqui com a Jo. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Falei que a gente já voltava rapidinho, foram só 30 segundinhos e eu já estou aqui lembrando que você que acompanha o Trabalhador em Foco, você pode acessar os nossos vídeos, tanto pelo YouTube, quanto também pelo Facebook, também pode entrar em contato com a gente na página da Comunicação Livre, tanto no YouTube quanto no Facebook, e ver edições antigas. De repente não deu tempo de assistir o programa todo de hoje com a Jo, só entrar lá no YouTube, que daqui a uma semana no máximo já está rodando já no site. Então, seja bem-vinda, Jo. Obrigada. E eu queria começar assim, conversando com você, como que o movimento sindical entrou na sua vida, né? Porque você fez vários cursos, você é formada em serviço social, né? E fez vários cursos de mestrado, inclusive no exterior. Como é que você entrou essa fase na sua vida? Eu acho que é mais a experiência de classe que entrou na minha vida, desde que eu nasci. Não é só o sindicalismo. Meu pai era bancário, trabalhador, que tinha dificuldades com todos os trabalhadores que tem até hoje, com transporte público, com escola pública para os seus filhos, com hospital para os seus filhos. Então, eu vivi isso com a minha família. Então, essa vivência de classe trabalhadora está na minha vida desde sempre. O movimento sindical surgiu quando eu fui trabalhar no Banerj, e você sabe que os sindicatos bancários no Rio de Janeiro é uma organização muito atuante, e eu imediatamente me sindicalizei no primeiro dia e já comecei a atuar no primeiro dia. Ou seja, já estava no sangue já. E como que é para você, como que é a tua formação? Que você, no caso, você estudou na GLU. No GLU. No GLU, né? Que eu falo GLU e tal, que o GLU foi para nome de chiclete. Eu falei, não, é GLU mesmo. É GLU. É o seguinte... Como que foi essa experiência para você? O movimento sindical, os sindicalistas costumam fazer muitos cursos ligados ao DIEESE, ligados a instituições nacionais. Mas, em 2004, começou um projeto piloto de um programa de mestrado para sindicalistas e para militantes do movimento social. A ideia é combater o neoliberalismo que estava vigindo em toda a década de 90 através de uma rede de formação de mestres que depois tivessem a capacidade de retornar para o movimento sindical, na linguagem do movimento sindical, e utilizar as ferramentas que hoje, internacionalmente, a gente tem para fazer a defesa dos trabalhadores. Esse programa, inicialmente em 2004, primeira turma foi na Alemanha, foi uma parceria das centrais sindicais de alguns países, inclusive a Alemanha, inclusive aqui no Brasil também. A Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que ajudou a financiar esse projeto, e a Universidade de Kassel, na Alemanha, e a Escola de Economia de Berlim. E, no caso, são inclusive daquele material que você mandou para a gente, né, das fotos. Isso. Eu vou pedir até para o Léo colocar para a gente, Léo, se tiver aí, as fotos, são momentos também da tua passagem pela GLU, Isso. Essas fotos. Aí conta para a gente um pouquinho por exemplo, momentos. foi uma conferência em 2012, nós éramos aproximadamente 25 ex-alunos da GLU. Nessa conferência, o Lula estava lá, veio parabenizar a gente, porque ele conhece o projeto internacional. Bacana. Inclusive, isso ajuda a gente a divulgar o trabalho da gente, que é um trabalho de
depois que a gente se forma, é um trabalho de pesquisa em vários temas da área sindical e da área de defesa dos trabalhadores. Você está vendo aí que tem pessoas da África, pessoas... Vendo, tem muçulmanos. Eu vi, foi o que me chamou a primeira atenção, foi muçulmano. Tem da Índia. Hoje nós temos já 4 campos desse programa. Um funciona na Alemanha, outro funciona em Mumbai, na Índia, outro na África do Sul, outro aqui no Brasil, na Unicamp, nós temos esse campus. E esse ano vai começar um novo campus na Pensilvânia. Todos os cursos são em inglês, porque é para pessoas de vários países. Então, para que valide o seu certificado de mestre em todos os lugares, é importante que seja em inglês. Mesmo aqui no Brasil, o curso é dado em inglês. Isso aí é uma experiência da gente ajudando o sindicato dos aeroviários em Berlim, numa paralisação. Essa palavra enorme que está escrita aí. É isso que eu ia te perguntar, o que significa? É uma espécie de aquecimento para a greve. Isso foi uma paralisação de 1 hora em todos os aeroportos do país, lutando por condições de trabalho para os trabalhadores aeroviários, não os pilotos, que são os que trabalham dentro da aviação, mas o pessoal que trabalha na neve. Né? Porque o avião fica na neve, né? Essa é uma das nossas conferências também. Anualmente a gente faz conferências e reúne professores de várias universidades e discute temas do mundo do trabalho. Essa já é Brasil mesmo? Não, essa aí também, essa é na Alemanha. Na Alemanha também. E assim, Jo, para você, quais os principais momentos assim que você destaca dentro da tua carreira focada exatamente nessa questão sindical? Olha, infelizmente, quando eu penso assim, um momento importante é um momento muito triste. É o momento da privatização do Banerj. O Banerj foi privatizado em 97. Foi uma privatização criminosa. Pode-se dizer criminosa, porque é um crime contra o patrimônio da população do Rio de Janeiro. Então, a gente fez um dossiê no sindicato, com a ajuda do Diese, mandamos para todos os deputados e, infelizmente, esse dossiê não foi para frente. Infelizmente. O ímpeto da privatização foi maior. Em 97, eu vi trabalhadores perdendo emprego e perdendo a esperança de vida. Muitos morreram. Muitos morreram. Em poucos anos, muitos morreram. É muito triste você passar a viver isso. Por outro lado, nós também conseguimos, na nossa luta sindical, nesse momento, provar que uma quantidade enorme dos trabalhadores, principalmente os caixas, tinham lesão por esforço repetitivo, pelo excesso de trabalho. Então, nós conseguimos muitas reintegrações na justiça por isso. Então, é um momento triste, mas é um momento de luta e de muitas vitórias também. Trouxe muita coisa positiva, né, para o setor. Sim, principalmente porque foi o primeiro banco a ser privatizado. Depois dele, os outros bancos que foram privatizados, a gente já tinha um pouco de conhecimento sindical de como a gente lidar um pouco, pelo menos para não deixar que as pessoas morressem, né? Passassem pelo que passaram. Foi muito triste. E hoje você faz parte de um grupo de estudos sobre o trabalho. Hoje, depois desse curso de mestrado na GLU, eu faço parte da rede GLU, Global Labor University, que é uma rede de pesquisa. Nós fazemos pesquisa de campo nos nossos países. Uma vez por ano nós nos encontramos num encontro com a rede, às vezes 2 vezes por ano, e a gente compila esse material de campo. A gente tem, em geral, um professor, doutor ou pós-doutor que coordena esses trabalhos, e a gente produz esse tipo de caderno. Que é muito interessante, inclusive. Que são cadernos temáticos, onde a gente reúne experiências de vários países. Então, como a organização sindical pode se servir de instrumentos internacionais para a sua luta, conhecendo esse material, entendeu? E, no caso, como funciona na prática? Na prática, as redes? As redes. Então, a rede, os participantes da rede são sindicalistas, que fizeram o curso. Que já fizeram. Já fizeram, que voltaram para o seu país e continuam desenvolvendo o trabalho sindical. Então, por exemplo, durante o curso, a gente aprende muito sobre direito internacional, sobre as normas da OIT, sobre as convenções internacionais do trabalho que complementam as leis locais. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a CLT, que eu defendo muito, que ainda hoje é um instrumento de resistência dos trabalhadores, principalmente diante dessa ofensiva neoliberal. Com certeza.
Mas a CLT, por si só, ela não dá conta. Principalmente porque a gente está vivendo um mundo globalizado. Uma cidade como Petrópolis, por exemplo, tem empresas multinacionais que são instaladas aqui, ou mesmo empresas que produzem elementos que vão ser comprados por empresas multinacionais da China, dos Estados Unidos, de qualquer outro país, vai montar um material que vai ser vendido em um terceiro país. Então, essa rede, né, de trabalho, ela já não é mais local. Ela não basta só a legislação local, a legislação internacional é importante para defender o trabalhador. E essa troca de experiência também com pessoas de outras nacionalidades também acaba acrescentando muito, né? Sim, são sem vivências dúvida. diferentes. Porque né? o que já se conseguiu de luta num lugar, a gente já pode dar uma copiadinha. Do tipo, se lá deu certo, pode ser que aqui também dê, né? Isso. E hoje, quais assim, os instrumentos que o trabalhador tem para se defender, para lutar, para aprender? Acho que o principal instrumento de luta dos trabalhadores é a união deles e o conhecimento. Se eles tiverem acesso ao conhecimento, meio caminho já está andado. E para se unificar e ter conhecimento junto, eu acho que é o movimento sindical. É a ferramenta fundamental do trabalhador. Então, sindicalizar é um primeiro passo. Sindicalizar porque, quando você se sindicaliza, você já garante a manutenção do sindicato, material, né? A existência de jornalzinho, a existência de advogados no sindicato para funcionar. De fácil leitura, de fácil entendimento. Exatamente. Né? A gente faz, por exemplo, algumas cartilhas, como essa cartilha, achei o máximo. Que mostra o que é o trabalho decente. O trabalho decente não é um trabalho moralmente decente, mas é um trabalho digno. Faz parte da agenda do trabalho decente da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Então, às vezes, não é muito fácil ler um documento da OIT, mas a gente já prepara com gravuras, com gráficos, para que o trabalhador tenha isso mais facilmente. E eu, pelo meu ponto de vista de jornalista, já estava até aqui olhando que até as letras são maiores, né, justamente para não evitar o cansaço da leitura, né? Ou seja, não tem como a pessoa ficar sem ler. Realmente é fácil e é bonito de ver, é um trabalho muito bem feito. E, Jo, eu queria que você falasse também para a gente, na verdade, assim, eu vou segurar para o próximo bloco, porque a gente daqui a pouquinho já vai para o comercial, na verdade já vai agora, né, que o Vitor já está me avisando, que é para a gente falar exatamente sobre as questões das convenções criadas pela OIT e tudo mais, inclusive a 158, né? Então, você que está em casa, fique ligadinho aí com a gente, não saia daí, que daqui a pouquinho, eu não sei, não lembro mais quanto tempo de intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você?
Viu, gente? Não falei que eu voltava rapidinho. Eu descobri que é 1 minuto e 38 segundos de comercial. Então, da próxima vez, eu já acerto logo de primeira. Lembrando que você que está em casa, ou de repente está no próprio trabalho mesmo, está na sua horinha de almoço, quinta-feira, de 2 às 2h30, não tem como acessar a Tech Cable? Não tem problema, assiste pela internet. tvredepetrópolis.com.br, você vai lá, programação ao vivo, você tem acesso, né, no caso, durante a exibição do programa, nas quintas-feiras, de 14 às 14h30, e às terças-feiras, de 20 às 20h30. E se não deu tempo, não tem problema. YouTube, vai lá, canal da Comunicação Livre, que todos os vídeos são postados lá. E eu vou aqui continuar conversando com a Jo Portilho, esse papo que está sendo assim, super bacana, assim, eu estou aprendendo muito, que eu gosto muito. E a gente terminou falando sobre as questões das convenções. O que são essas convenções criadas pela OIT? Bom, a Organização Internacional do Trabalho, ela é um órgão das Nações Unidas. Mas, diferente dos outros órgãos, ela é tripartite. Ou seja, a gestão dela é feita com uma parte de representantes dos governos dos países que são membros da OIT, uma parte de representantes da classe empresarial desses mesmos países e uma parte desse que eles chamam de governing body, que é da direção, que é dos trabalhadores, ou seja, centrais sindicais do mundo inteiro, dos países que são membros, mandam seus representantes, e aí esse grupo tripartite, uma vez por ano, eles têm uma conferência e tem reuniões de trabalho ao longo do ano também. Nessas conferências se criam convenções. Uma convenção criada na OIT, temática, vou citar um exemplo recente, a mais recente, que é a 189, que fala sobre o trabalho doméstico no mundo. Então, é muito importante, porque existem países que não têm nenhuma legislação para o trabalho doméstico. Nós mesmos, aqui no Brasil, estamos avançando agora com a PEC das domésticas. Das domésticas, realmente, que foi o que mais marcou. Isso, e a OIT criou, então, uma convenção com os elementos mínimos de segurança para o trabalho, segurança e remuneração para o trabalho do empregador doméstico. E os países que ratificam, que concordam com essa convenção, assinam essa convenção e passa a virar lei no seu país. Então, isso é muito importante. A OIT tem uma série de convenções que protegem o trabalhador e, muitas vezes, não são divulgadas ou não são utilizadas, porque o trabalhador, individualmente, ele vai ter dificuldade de conhecer todos os direitos trabalhistas que ele tem num mundo globalizado. Com certeza. Por isso, novamente, aquilo que eu falei, o movimento sindical é o principal instrumento para fazer a ponte entre o trabalhador e todos esses direitos que o trabalhador tem. A ANAMATRA, a Associação dos Magistrados do Trabalho aqui no Brasil, também fez uma cartilha que eu achei bastante interessante, que fala sobre os direitos internacionais do trabalho. Essa cartilha, ela fala com uma linguagem que pode ser utilizada, inclusive, para adolescente. Para quem entra no mercado de trabalho agora. Quem está entrando no mercado de trabalho, não sabe seu direito. Uma linguagem bem lúdica, né, com história em quadrinho, que vai mostrando alguns direitos. As convenções, no caso do Brasil, para que a gente possa ratificar uma convenção, o Congresso tem que autorizar. Então, vou citar um outro exemplo, que é a Convenção 158 da OIT, que fala sobre a demissão imotivada. Demissões em massa em empresas lucrativas. Vamos deixar claro isso, porque tem muita gente que diz, não pode proibir o empresário de demitir, porque ele pode ter prejuízo. Não é assim. São as empresas lucrativas. Os bancos, por exemplo, demitem em massa, e eles têm lucros exorbitantes. Qual é a justificativa? Os países que ratificam a Convenção 158, eles protegem, de alguma maneira, as formas de demissão. Pode demitir, mas tem um processo a ser cumprido. Seriam regras? Regras, isso, limites. No caso do Brasil, nós ratificamos a Convenção 158, na época do Itamar Franco, mas, infelizmente, um ano depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, o lobby empresarial pressionou e ele cancelou essa ratificação. Um compromisso que o Lula tinha quando assumisse o governo era de ratificar novamente, porque aí os trabalhadores não viveriam mais com a guilhotina no pescoço, com medo de serem demitidos a qualquer momento. Teria que ter regras, já que a empresa está lucrativa. Isso não é só para banco, vale para todas as empresas, indústria, telecomunicações, todos os setores.
Mas o Lula, então, fez um encaminhamento para o Congresso, pedindo autorização para o presidente da República ratificar essa convenção. Isso é de praxe, tem que ser feito. Mas, infelizmente, o Congresso estava mais interessado em outros temas e isso, nos últimos 10 anos, não foi a votação. E tem alguma expectativa para o governo Dilma de repente, isso passar adiante? Olha, isso é uma das bandeiras que unifica todas as centrais sindicais no Brasil. É a ratificação da Convenção 158 da OIT, que faz com que o empregador tenha que passar por várias etapas antes de fazer a demissão imotivada dos trabalhadores. A gente não está falando que o empregador não pode demitir por justa causa. Houve um desvio, né? Não é disso que a gente está falando. É outra... A gente está falando da empresa lucrativa que demite o trabalhador pela ganância. E assim, mudando um pouquinho de assunto, existe hoje no Brasil ainda trabalho escravo? Na verdade, o que a gente chama é trabalho análogo ao escravo. O trabalho escravo tradicional que a gente vê na novela, né? Que a gente vê nos livros de história... Troca serviço por comida. Ele não é daquele jeito mais. Hoje é pior, né? Em todos os sentidos. Hoje não é só o negro, como era antigamente. Hoje é todo mundo. Todo mundo vivendo. As pessoas são levadas principalmente para fazendas, né? Que é um lugar mais isolado. A gente vê bastante isso. Que tem muitas fábricas de carvão também, interior no Nordeste, principalmente, tem muita coisa. Na parte de extração mineral e agricultura, você vê isso mais intensamente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na região de Campos, você vê isso, infelizmente, no corte da cana. Nossa. Muito. Mas você vê também na cidade de São Paulo, na capital, com os trabalhadores migrantes que vêm da Bolívia. Então, são trabalhos análogos ao trabalho escravo. E, no caso, como que o sindicato pode auxiliar esses trabalhadores? Bom, não só o sindicato específico daquela categoria. Para isso servem as centrais sindicais, que trabalham horizontalmente por todos os ramos. Solidariedade. Porque esses trabalhadores, muitas vezes, a gente consegue denunciar na Delegacia Regional do Trabalho, a gente faz uma fiscalização junto com o Ministério do Trabalho, e depois que a gente liberta esses trabalhadores, eles terminam tendo que voltar a esse tipo de trabalho por falta de opções, né? Porque não tiveram outras oportunidades. A gente está vendo que isso tem se mostrado diferente nos últimos anos, mas ainda tem muito acontecendo. Assim como o trabalho infantil. Trabalho infantil, a gente diz assim, mas tem trabalho infantil no Brasil? Infelizmente tem. Esses dois temas são os dois temas que o escritório da OIT no Brasil trabalha mais intensamente e acompanha, inclusive, as fiscalizações do Ministério do Trabalho e dos sindicatos. Porque você vê trabalho infantil, às vezes, no comércio, pequenos comércios das famílias que põem os filhos para trabalhar. Filhos, vê muito isso. Você vê na extração mineral, você vê na agricultura e você vê nas ruas. Porque o que é? Só porque não tem carteira assinada, o menino na rua que vende bala não é um trabalhador também? Com certeza. Ele está trabalhando, ele está levando dinheiro para casa e muitas vezes é o único a levar o dinheiro para casa. Então, assim, é muito triste isso, mas temos que ter solidariedade para poder fazer uma rede em torno disso, uma rede de proteção, políticas públicas, ações afirmativas e dar sustentação às famílias, para que isso seja eliminado de vez. Com certeza. Eu estava agora olhando aqui, porque o tempo passa tão rápido, gente. O povo já me avisa, assim, já está faltando 3, 2 minutos, 1 minuto. Você trouxe aqui para mim esse Manual de Direito Internacional do Trabalho, né? Sim. Como que as pessoas podem, vou até mostrar para cá, não sei se o Léo tem como pegar, como as pessoas podem adquirir um livro assim desse, com mais informações, com mais... Olha, esse material que eu trouxe para você hoje, todo ele é muito mais bonitinho assim, né? Impresso. Mas todo ele está acessível pela internet em PDF. Você pode imprimir. Bacana. Para ter acesso. Para utilizar em cursos de formação. Nós usamos isso, eu uso muito em curso de formação sindical. Né? Porque é uma leitura mais leve para você mais seguir. Dinâmico. É mais dinâmico. E a gente também a gente pode misturar trabalhadores e sindicalistas de vários setores e trabalhar, porque é uma linguagem bastante fluida. Eu deixo com você os sites onde se encontram esses materiais, a disponibilização. O site da OIT Brasil também é muito bom, tem todas as convenções da OIT, explica cada convenção, o que ela protege, tem também as normas da OIT que não são obrigatórias, mas são indicativas. Tem a agenda do trabalho decente da OIT,
que é uma agenda ainda muito recente, mas que o Brasil está bem avançado nela. O governo brasileiro, desde a gestão anterior, já está comprometido na criação. Nós já fizemos, inclusive, conferências regionais e conferência nacional para fechar tripartite, para fechar pontos importantes para a nossa agenda do trabalho decente. Um trabalho que vai garantir previdência, saúde, dignidade, remuneração para os trabalhadores. E no caso, quem gostou da entrevista, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre você, quais são os seus contatos para as pessoas poderem, de repente, conversar, viram, de repente tem uma dúvida, como que elas podem entrar em contato? O meu e-mail é joportilho, S de secretaria, P de políticas, S de sociais, @yahoo.com.br. Vocês coloquem o nome do programa no título para eu não pensar que é vírus, não é mesmo? E eu tenho prazer em responder. Também vou disponibilizar o site da GLU, da Global Labor University, porque como os cursos são também para militantes do movimento social, se tiver alguém interessado, esses cursos têm, em geral, uma bolsa de estudos de algumas fundações que ajudam e também da OIT. Muito obrigada, Jô. Seja sempre bem-vinda aqui no Trabalhador em Foco. Eu que te agradeço. E você aí de casa, lembrando, né? O Trabalhador em Foco é uma produção da Comunicação Livre. Quem produz, é claro, minha querida jornalista e amiga Carla Coelho. Trabalhamos aqui também o Vitor Matos, que é meu estagiário, que fica aqui, quebra um galho da gente, avisa o tempo, puxa a orelha, que eu adoro que puxe minha orelha. E claro, pelo Movimento Sindical de Petrópolis, pela união de 14 sindicatos daqui da cidade. Eu vou ficando por aqui, lembrando, toda quinta-feira das 14 às 14h30 e reprise às terças-feiras de 20 às 20h30. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!